Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Rodrigo Barros e você. Nós estamos aqui no Casa Grande Hotel, no Guarujá, que recebe a segunda edição do Fórum de Empreendedores. Para falar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber Edemir Pinto, presidente da BMF Bovespa. Edemir, prazer estar com você. Muito obrigado, Rodrigo. Esse evento ele traz uma energia muito interessante, porque falar de empreendedorismo é falar de inovação, é falar de pioneirismo, falar de vanguarda. Como é que você enxerga a importância desse evento? Rodrigo, empreendedor para mim é uma alavanca do país. Verdade. Não é? Se o país quer crescer, se o país quer para algum lugar, tem que ter uma indústria de empreendedores natos. Não é? Você acha que a evolução, o Brasil hoje de fato é a bola da vez? Antes, quando cresci, na minha adolescência, eu ouvi o Brasil é o país do futuro. E hoje a gente não ouve mais isso, o Brasil de fato já é o país do presente. Mas existe uma história de empreendedorismo no Brasil. O empreendedor no Brasil sempre empreendeu muito por necessidade. De fato, se você for nos Estados Unidos, a maioria dos empreendedores são empreendedores por oportunidade. E o brasileiro sempre empreendendo por necessidade. Hoje o brasileiro passa a empreender também por oportunidade. Como é que você vê isso? É verdade, você tem razão. E a gente pode aqui recorrer a vários exemplos, né, para poder mostrar essa característica do empreendedor e como ele vem, como ele chega e como ele cresce. Mas eu queria dar um exemplo do Roberto Marinho. Por quê? Porque o empreendedor não é só aquele jovem, claro, não é só que está começando. Não é? A gente tem que lembrar que Roberto Marinho começou com a Rede Globo aos 61 anos. Então, ou seja, isso é empreendedorismo. E criou um dos maiores grupos de comunicação do mundo. Não é? Então, ou seja, não tem idade para você empreender, para você crescer. Não é? Edemir, tem uma tem que sonhar e buscar o sonho. Ótimo. Aliás, eu adoro a palavra sonhar. Essa palavra traz uma energia. Mas tem uma questão muito interessante. O Brasil vive um momento de crescimento da sua classe C, que é a classe que passa a consumir a partir de agora. E vocês têm um plano de educação financeira, vocês apoiam muito isso. Ou seja, a pessoa que hoje passa a ter o crédito e utilizar este crédito, ele precisa ser educado financeiramente. Nos fale sobre isso. Rodrigo, você colocou o dedo na ferida, não é? Um dos grandes objetivos da Bolsa é exatamente levar o conhecimento ao investidor. Sim. Porque o mercado de ações é um mercado de renda variável, então tem riscos, não é? Então você tem que levar o conhecimento através de uma educação para que ele possa vir para o mercado de forma consciente, sabendo exatamente que o mercado tem os riscos e que ele deve enfrentar esses riscos. Porque o mercado de ações, ele é um mercado de longo prazo. Então você não pode vir ao mercado de ações com uma questão de oportunidade imediata. Porque o brasileiro começou a utilizar esse mercado de forma muito especulativa, né? Isso, exatamente. Mas só que a crise de 2008, ela mostrou já um brasileiro com um perfil completamente diferente. Sim. Eu acho que aí sim a gente já teve um papel que cumprimos com a educação financeira que a gente já vem trabalhando há muitos anos. Ou seja, na crise de 2008, o investidor brasileiro, a pessoa física, não foi embora. Sim. Como na verdade no passado ele iria embora. Ele ficou no mercado, ganhou dinheiro. Então ele aprendeu também a operar os mercados em alta e em baixa. E como é que você avalia a vinda dos investidores internacionais? Você acha que ele está realmente prestando atenção no Brasil num formato longo prazo e não simplesmente vir aqui especular, ganhar dinheiro 2, 5 anos e ir embora? Veja, o Brasil ainda sofre muito com essa questão do dinheiro do estrangeiro. Infelizmente o nosso país não tem uma poupança ainda suficiente para, de uma forma individual, girar essa economia e girar as empresas do país. Então nós dependemos muito do dinheiro do estrangeiro. O problema todo é que quando o estrangeiro ele enfrenta uma crise lá fora, ele tem que realizar os seus lucros aqui para poder atender às suas demandas de prejuízo lá fora. E o mercado brasileiro é um mercado seguro, transparente e líquido. Então, ou seja, hoje a gente veja o mercado de ações brasileiro caindo, mas só que não, na verdade, coaduna com o estado das companhias brasileiras. Não é? Se não fosse essa variação cambial, todas elas apresentando lucros espetaculares, mas só que o preço do papel caindo. Porque tem que mandar o dinheiro para fora para salvar lá fora. Porque o estrangeiro tem que zerar a posição aqui para levar o dinheiro lá fora e salvar a pele dele lá fora. Não é? Então essa dependência que nós temos ainda. Como é que isso vai ser regulado? Como é que a gente resolve esse ponto? É o investimento que o governo brasileiro tem que fazer na economia interna. Nós temos que ter investimento do governo para aumentar essa poupança interna no Brasil. Lógico que isso vem também com o crescimento do próprio país. E diferentemente da China, o Brasil está crescendo com distribuição de renda. Isso é muito importante.
A China, ela cresce, mas tem uma concentração muito grande. Né? Então, eu acho que daqui a alguns anos, como você disse, o país é o país do presente, não é mais do futuro. Mas daqui a 2, 3 anos, eu acho que nós vamos estar numa condição de maior independência em relação ao investidor estrangeiro. Edemir, como uma forma de orientação, eu quero que você diga aqui ao nosso telespectador, aquele que ainda tem algum receio de investir em bolsa, de ir para o mercado financeiro, você possa orientá-lo de como fazer isso, como iniciar essa vida financeira? Rodrigo, nós, Bolsa, sempre levamos a seguinte mensagem ao brasileiro, ao cidadão, né? Principalmente esse que ainda não se aproximou do mercado de ações. Né? Primeiro, ele não deve colocar toda a sua poupança no mercado de ações. Ele deve reservar apenas uma parcela. No máximo, eu diria 30%. Ou seja, 30% da poupança dele, ele aplica no mercado de renda variável. Como eu disse, é um mercado que tem risco. Então, ele também não pode aplicar já de um dinheiro que, eventualmente, ele vai precisar daqui a alguns meses. Perfeito. Então, ele tem que aplicar parte de uma poupança que ele não vai poder necessitar dela nos próximos 12 ou 18 meses. Então, isso, na verdade, é uma aplicação consciente. Não é? E também passar a fazer um acompanhamento daquela empresa que ele aplicou, né? Para ver aquele segmento que ela está atuando, aquele setor que ela atua, para poder, obviamente, num determinado momento, com a ajuda ou do seu administrador de fundo ou do seu corretor, poder sair e fazer um rebalanceamento da sua posição. Quais são os principais mercados, os mercados de maior segurança? Olha, a gente olha o Brasil tem aí vários projetos, principalmente ligados a petróleo e gás, à infraestrutura e principalmente ao consumo interno. Então são 3 setores que, se você olhar as empresas listadas em bolsa que atuam nesses 3 segmentos, são já papéis que teria aí, vamos dizer, uma rentabilidade quase que assegurada, pelo menos para os próximos 5 anos. Edemir Pinto, obrigado por estar aqui conosco. Desejo a você um ótimo evento e que a gente possa estar juntos em novas oportunidades, educando justamente o brasileiro para estar. Eu acho que essa educação é importante e isso vai fortalecer, sem dúvida, as empresas brasileiras. Perfeito, Rodrigo. Muito obrigado. Prazer estar com você. Muito obrigado. Abraço. Edemir Pinto, e a gente continua aqui no segundo Fórum de Empreendedores. Agora eu tenho o prazer de receber esta figura emblemática. Na verdade, ele é um brasileiro que levou a generosidade do Brasil para os Estados Unidos. J Miami, prazer estar aqui com você. Prazer é meu, privilégio. Você que foi, na verdade, você é uma figura brasileira e foi homenageado inclusive em novelas, na novela América. Isso. E hoje, aqui no segundo Fórum de Empreendedores, recebe também uma homenagem do João Dória Júnior como um grande case de empreendedorismo. Parabéns, viu, Jota? Obrigado, eu fico muito feliz e o João é extremamente generoso, né? Verdade. Além dele ser cliente, ele é um amigo querido, é uma pessoa que prestigia a gente e hoje eu fiquei até emocionado porque eu não esperava jamais que ele fosse me chamar. O João rapidamente contou a história do Jota. O Jota foi morar nos Estados Unidos. Quantos anos você tinha? Eu tinha 25 anos, 25 completando anos. 25 Chegou anos. lavando prato, Jota? Cheguei lavando prato. Já em Miami? Com $450 no bolso. $450. No terceiro dia não encontrei trabalho, no terceiro dia fui para Orlando, sabia falar uma frase inteira em inglês, o cachorro mordeu minha perna, the dog in eco my hibernation. E fui pra lá, consegui um emprego de dishwasher, que eu não sabia o que era, lavador de pratos. E pra quem nunca lavou pratos, não tem ideia o que é lavar pratos numa máquina. Mas como dishwasher fica mais bonito também. Ah, não, minha mulher achou lindo. Dá um nome maravilhoso. Dishwasher. Dishwasher, que maravilha. E aí a vida foi seguindo, fui trabalhar numa empresa de transportes, Como é que você entrou para ser motorista? Olha, na verdade, assim, no próprio restaurante, depois de 11 meses eu repondo comida no buffet, um senhor me procurou e falou assim, ei, cara, esse pudim é fresco? Eu falei, olha, é fresco, quem fez não é fresco, eu garanto que o senhor vai gostar. Ele falou, quem fez? Fui eu. Aí ele falou, tô precisando de uma pessoa comunicativa, você não quer trabalhar como motorista na minha empresa? Aí ele me convidou para ser motorista. Que maravilha. E ele falou, você conhece bem a cidade? Eu falei, nossa, conheço tudo. Conheci o ponto de ônibus da minha casa e o ponto de ônibus do restaurante. Só. Mas aí me treinaram e logo, em 6 meses depois, eu virei gerente do produto e depois fui crescendo. Como é que surgiu essa questão de, poxa, vou trabalhar para brasileiros? Foi uma ideia sua? Olha, na verdade, eu vi que as pessoas perdiam o foco. Trabalhavam com os hispanos, trabalhavam com os americanos e não tinham clientes consistentes.
E brasileiro gosta de ser atendido por brasileiro. Claro, é verdade. Aí eu falei, não, eu vou ficar nesse ramo aqui, eu vou trabalhar só com brasileiro. E aí montei uma empresa focada para atendimento dos brasileiros. E aí, como é que foi? Você... Porque o que te deu o boom foi quando você começou a atender os artistas, né? Também. Como é que surgiu isso pra Olha, você? Como na é que foi verdade, atender o primeiro artista? É. Faustão é um grande cliente seu? É um amigo, esse não é mais cliente, esse é uma pessoa que eu devo muita coisa para ele, é generoso, talvez a generosidade do Fausto não dá para explicar, de tão boa pessoa que Mas o eu Fausto tenho é. certeza que a generosidade dele, da pessoa dele, ele também foi generoso contigo porque você foi generoso com ele. Existe essa cumplicidade? Existe essa cumplicidade, com certeza. Mas a primeira celebridade para quem eu dirigi foi a Hebe Camargo, a dona Hebe Camargo, que eu chamo de dona Hebe até hoje, que é uma pessoa que me incentivou muito, que me ajudou muito, que abriu as portas para a sociedade de São Paulo. E também falando em generosidade, a Hebe é um exemplo. E a dona Hebe, assim, paulista é muito exigente, né? E ela me apresentou as pessoas, talvez, do mundo financeiro do Brasil, as pessoas mais importantes, e abriu muitas portas, eu sou muito grato a ela. Me levou para a televisão, me apresentou, e outras coisas aconteceram. O comandante Rolim, eu sou o primeiro prestador de serviço internacional da TAM nos Estados Unidos. É mesmo? Olha, conheci o comandante Rolim, e ele me ajudou. Jota, como é que você avalia hoje, depois de tanto tempo, quantos anos nos Estados Unidos? 19. Depois de 19 anos nos Estados Unidos, os Estados Unidos passou em 2008 por uma crise bastante complicada, hoje vem revertendo essa situação. E aí você vê o Brasil, que você ouvia, provavelmente quando foi aos Estados Unidos, você ouvia, o Brasil é o país do futuro. E hoje, Jota, isso acabou. O Brasil é, de fato, o país, é a bola da vez, é o país do presente. E é isso que todo mundo fala e é isso que todo mundo percebe. E você hoje? Olha, eu mais do que ninguém. Eu vou te contar algumas coisas que aconteceram na minha vida nesses 19 anos. Eu saí do Brasil porque eu não tinha oportunidade. Se eu tivesse oportunidade, eu tinha ficado no Brasil. Ninguém sai, principalmente o brasileiro. O brasileiro não é um povo imigrante. O brasileiro é um país, ele fica no país, ele não tem por que sair do país. Porque o Brasil é maravilhoso, o clima é bom, as pessoas são amáveis. Eu acho que a maior fortuna que o Brasil tem é o seu povo. É verdade. Mas naquela época, com o fisco do dinheiro, perdi meu emprego, fui um ano e pouco procurando emprego, não conseguia nada, resolvi ir morar nos Estados Unidos. Eu vendi meu carro e fui para lá. Os Estados Unidos, naquela época, é o Brasil de hoje. Tinha muita oportunidade, verdade, muita oportunidade. Favorecia todo mundo, ajudava todo mundo. Hoje não. Hoje o país da oportunidade é aqui. Eu falo nas minhas palestras que não precisa sair mais do Brasil. Tem tudo aqui. Olha, nós temos, além da Copa do Mundo, temos Olimpíadas e um país que está efervescendo. Um país nervoso. E que tem o povo brasileiro, né? E que tem essa amabilidade. Além de tudo isso, tem o povo brasileiro. Que é ímpar. Grande, Jota. Obrigado. Prazer estar com você. Sucesso. Prazer. Você acompanha a segunda edição do Fórum de Empreendedores, realizado pelo LIDE e também pelo Grupo Dória, esse belíssimo evento que tem uma grande energia. Eu estou aqui com o meu HP Elitebook para convidá-lo a acessar o nosso site rbevocê.com.br e assistir esse e outros programas. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos? Continue com a gente. Estou aqui na fábrica da Flexform para mostrar por que ela é referência na América Latina e líder nacional em vendas de cadeiras para o mercado corporativo. Seus produtos são fabricados com a mais alta tecnologia. A única do segmento no Brasil com laboratório acreditado pelo Inmetro. É por isso que há mais de 45 anos a Flexform é excelência no que faz. Voltamos direto do Casa Grande Hotel, da segunda edição do Fórum de Empreendedores. E agora eu tenho o prazer de receber um dos maiores empreendedores do nosso país, Alberto Saraiva. Habibs, que prazer estar aqui com você, te receber e saber também que você vai dar um super show pra gente. Quem não teve oportunidade ainda,
esse cara aqui, além de um mestre no empreendedorismo, é um showman quando fala. Prazer estar com você. Prazer é meu de estar aqui no seu programa. A gente admira bastante você e estamos felizes de participar aí no meio de tantas feras que vão ter e a gente poder falar um pouquinho da nossa história, do nosso case, que é o Habib's. Sarava, a Luiz Helena Trajano teve uma frase muito curiosa ali. Ela falou que você é um fenômeno, que você fez um pastel com o quibe. Como é que surgiu, na verdade, a ideia do Habib's? Como é que foi isso? Então, o Habib's começou em 88, né? Eu conheci um cozinheiro árabe, eu tinha lanchonete. Na verdade, eu sou formado em medicina. Meu pai, infelizmente, foi assassinado numa padaria que ele tinha. E eu, então, estava na faculdade de medicina, tranquei a matrícula, me formei em médico, mas depois eu continuei como comerciante. Sim. E nessa vida toda aí eu conheci um cozinheiro árabe chamado Paulo Aboud, que era um senhor de 70 anos, ele veio pedir emprego para mim numa lanchonetezinha pequena que eu tinha. Eu falei, mas o senhor sabe fazer o quê? Eu sei fazer quibe, esfirra, tabule, hummus. E eu acabei então assimilando toda a culinária árabe com ele. E aí eu tive a ideia de colocar o Habib's, criar essa rede, a primeira lojinha que tinha 50 lugares, gastei mais ou menos uns 100 mil reais, tive essa ideia, apliquei uma filosofia de preço acessível com qualidade e aí aconteceu tudo isso. Tem uma questão que o empreendedor, ele sempre, isso a gente tem falado muito, né? A grande ideia, ela nunca vai ser, ela sempre vai ter o privilégio, ela sempre vai dar, se você tiver uma grande ideia e conseguir colocá-la em prática, esse é o maior diferencial. Qual foi essa sua grande ideia quando você resolveu montar o Habib's? Assim, o que você pensava como diferencial do mercado em geral? Acho que as grandes ideias se aprende com a vida, com as dificuldades, né? Nessa padaria que eu acabei de citar foi onde eu aprendi a vender barato, foi onde eu aprendi a necessidade de ir para dentro da padaria e aprender a fazer a massa. Eu não tinha uma equipe qualificada, então eu tive que entrar para dentro. Foi onde eu aprendi a necessidade de associar qualidade com preço baixo, porque eu não tinha clientes. Então, na verdade, as ideias, elas surgem durante a vida. Ninguém nasce, ninguém acorda de manhã com uma grande ideia. O que você tem que ter é uma força de vontade muito grande para vencer na vida, você acreditar aonde você esteja, seja você esteja bem ou você esteja mal, você esteve numa coisa melhor ou pior, você tem que acreditar, porque aí surge a grande ideia. Qual e na verdade, a dificuldade do empreendedor hoje? A maior dificuldade do empreendedor hoje são pessoas, né? Hoje o Habib's, a necessidade do Habib's não é mais dinheiro para montar novas lojas, não é linha de financiamento, não é nada disso. É ter pessoas diferenciadas para ocuparem os cargos mais importantes da rede. Por isso que eu digo que sempre tem a chance para todos, né? A pessoa não precisa ter dinheiro para vencer na vida. Se ela tiver um diferencial, ela pode encontrar uma grande empresa que lhe dê uma oportunidade e ela pode se desenvolver a partir disso. Quantas lojas são hoje? Hoje o Habib's tem 400 lojas. Nós vamos completar agora nos próximos 90 dias 400 lojas. 400 lojas. Atendemos 200 milhões de clientes e só o nosso produto principal, que é a esfirra de carne, vamos bater o recorde de 600 milhões de unidades, quase 3 vezes a população do Brasil. Ou seja, cada gerente seu tem que ser um grande empreendedor. Você precisa multiplicar essa sua capacidade empreendedora para cada um dos seus gerentes. Você deve ter pelo menos 800 com 400 lojas. Nós temos 800 gerentes, 20 mil funcionários. Para isso aí eu resolvi com uma universidade corporativa. Nós criamos uma universidade, tem quase própria, tem quase 140 instrutores, porque essa também é a grande dificuldade, né? Você fazer o treinamento dessas pessoas para elas, porque quando a empresa cresce muito, né? Você está em Porto Alegre, você está em Manaus. Como fazer para gerir? Se não tiver uma universidade, a universidade foi a forma que eu encontrei de qualificar as pessoas, tanto na parte de competência, como na parte de atendimento, como na parte de conhecimento. E é o que tem segurado a rede, é essa universidade. O Brasil tem agora essa nova classe C, que é a classe emergente, que todo mundo está comentando muito. E você já trabalha com essa classe? Eu conheço a classe C há 23 anos. Ninguém conhece melhor a classe C do que o Habib's. Eu sei como a classe C reage, como ela quer, o que quer, como ela se comporta. Como se comporta, o que dá certo, o que não dá certo. Porque a minha vida toda foi atender a classe C. Eu tenho 18% de classe B, tenho em torno de 10% de classe A
mas a grande maioria é a classe C. E a classe C cresceu junto com o Habib's. Quais são os principais comportamentos dessa classe? Então, a classe C, você tem que oferecer, acima de tudo, dignidade para a classe C, né? Você oferecer um ambiente bom, você oferecer qualidade, você oferecer atendimento, né? Não é porque você tem um preço mais acessível que você pode falhar nisso aí. Então, quando você consegue associar a qualidade ou do atendimento, ou da percepção, ou do produto, e você consegue ter, por exemplo, um ticket médio tão baixo como o do Habib's, então você está trazendo vantagens, você está se dedicando a essa classe e ela te responde. Agora, a gente tem percebido um comportamento nessa classe que é uma questão de sofisticação. Eles estão hoje com um poder aquisitivo maior, estão podendo consumir mais e eles estão querendo sofisticar também o seu consumo. Como é que você está se comportando? Como é que você, na verdade, está aproveitando e também sofisticando os produtos, o serviço? Existe esse comportamento? Na verdade, nós já fazemos isso há muitos anos, né? Quando nós vendemos uma esfirra 0,49, a gente recebe a pessoa com uma recepcionista, a gente recebe com ar-condicionado, a gente recebe com mesas, com cadeiras, ninguém fica carregando bandeja. A gente recebe produtos feitos numa central de produção. Então, na verdade, essa sofisticação, esse desejo já faz parte da história. Sempre existiu, né? É que agora está vindo um volume de gente muito grande, então as pessoas ficam desenvolvendo teorias. Sim. Mas qualquer pessoa, né? Eu tenho um caso que eu sempre conto de uma senhora que eu estava entrando na loja da Rua Augusta, ela veio, me deu um abraço e falou assim, ó, mesmo sem conhecer o senhor, eu sempre faço uma oração pelo senhor e pela sua família, porque graças ao senhor eu posso vir nesse ambiente maravilhoso com a minha netinha dentro do meu minguado orçamento, tá certo? Olha então, só, que isso existe há 20 anos atrás, existe agora. E o que não mudou nada no comportamento? Hoje você tem 400 lojas, você está em quantos estados? Todos? Praticamente todos os estados. Todos os Acabamos estados? de assinar agora Maranhão. E deve ter aquelas cidades menores que... Em torno de, a menor cidade, quando a gente faz uma franquia, em torno de 80 a 100 mil habitantes. Como é que é esse comportamento do brasileiro do sul ao norte? Para o Habib's... O que diferencia dentro da loja do Habib's? Eu acho que é exatamente igual. Igual? Exatamente igual. O que eles querem é ir num ambiente bom, ser atendido rapidamente, ter qualidade, ter produto... Ou seja, você não regionaliza o atendimento? Nada. É tudo... É o mesmo padrão sempre? É o ser humano que está lá em cima e o ser humano que está aqui embaixo, ou que está morando no sul ou no norte, ele se comporta da mesma forma. Ele tem os seus desejos, tem as suas ansiedades, quer ser bem atendido, quer poder levar os filhos, quer poder comer bem, quer poder ser recebido bem. É o mesmo comportamento. O resto que aparece por aí são teorias, são uma série de coisas, mas não, o ser humano é sempre ser humano, ele sempre tem os seus desejos, as suas vontades, as suas ansiedades, quer se portar bem, e quando você descobre isso o mais rápido possível e oferece isso, é que dá o grande diferencial de uma loja se transformar em 400 lojas. Então vamos fazer o seguinte, dá uma dica aqui nessa câmera para o empreendedor que está nascendo com o teu negócio e quer de uma loja ou de um serviço se transformar e ganhar capilaridade. Acho que o grande ensinamento meu é o desejo de vencer na vida pelas próprias mãos. Eu era uma pessoa que eu tinha tudo para dar errado, eu não tinha probabilidade nenhuma de dar certo, mas eu nunca perdi o desejo de vencer na vida pelas minhas próprias mãos. Mesmo sem dinheiro, mesmo tendo que pegar o ônibus para fazer o meu terceiro colegial, eu sempre acreditei que ia vencer. E quando você tem esse desejo, você acorda mais cedo, você tem garra maior, você sonha, você se motiva, porque quem sonha é motivado e quem tem motivação vive sonhando, tá certo? É verdade. E você acredita em si próprio. Quando você acredita em si próprio, Deus aparece e dá uma oportunidade. Tem que ficar de olho nas oportunidades, tem que ficar de olho no que está acontecendo, tem que acreditar. Se acordar cedo e dormir tarde também ajuda? Ajuda muito, foi mais que eu fiz. Até hoje eu trabalho 16 horas por dia. Alberto Saraiva, que prazer te receber. Prazer é meu, viu? Um grande prazer. Felicidades. Vamos e você é um exemplo de um empreendedor, né? Obrigado. Jovem, tem um excelente programa, está aqui nesse meio, convivendo, lutando, batalhando e acreditando que vai vencer. Parabéns. Obrigado, Alberto Saraiva. Agora eu tenho o prazer de receber esse querido amigo, também apresentador do programa Radar, Grupo Radar,
Otávio Neto, amigo, empresário e apresentador. Que prazer estar aqui com você, Otávio. Rodrigo, ótimo estar aqui no seu programa, aqui no Fórum de Empreendedores aqui no Casagrande Hotel. Você que cobre com muita perfeição todos os eventos empresariais aqui do João Dória. Obrigado. Eu tenho uma notícia para dar para o nosso telespectador. Eu estou muito feliz. O nosso telespectador sabe que desde quando nós iniciamos o trabalho aqui na TV+, esse trabalho vem crescendo a cada dia, a cada novo programa. Nossa audiência vem crescendo e agora a TV+, a partir de janeiro, se fortalece ainda mais com o programa Radar. Essa ótima notícia. Você entra todos os domingos às 10 da noite com a gente aqui. A gente vem trazer o conteúdo do Radar Television para os telespectadores da TV+, a partir de janeiro, né? Vamos ser companheiros aí de emissora, você que vem fazendo esse trabalho fantástico todos os dias com o seu programa, com os seus entrevistados, com o seu conhecimento, e a gente agora podendo trazer também o conteúdo do Radar para os telespectadores da TV+. Otávio, conta pra gente o que esse nosso telespectador da TV+, vai poder acompanhar a partir de janeiro. 2012 vai ser um ano muito extenso em termos de feiras e eventos. São Paulo comporta mais de 170 feiras só de associados ao BRAF. E a partir de janeiro a gente vai poder mostrar não só o setor de feiras, mas também tudo que envolve o turismo de negócios, que é o turista que fica mais de um dia na cidade de São Paulo, trazendo rentabilidade e negócios para toda a cidade, que é muito importante isso. Aliás, a gente está aqui num evento que é o segundo Fórum de Empreendedores. Quando a gente fala de empreendedorismo, não faltam empreendedores nessa área do turismo de negócio para de fato investir. O mercado tem muita demanda para eventos de negócio. A gente tem necessidade principalmente da especialização da mão de obra nesse setor, né? A gente vê muitas empresas que estão se especializando, a gente tem aí os grandes eventos, todo mundo fala de Copa do Mundo, de Olimpíadas, mas não são só esses eventos, né? A gente vai ter a Convenção Mundial do Rotary Club, que vai ser em São Paulo. Sim. A gente tem aí outros grandes eventos que vão estar vindo para o Brasil, e essa necessidade da especialização é muito importante para a realização desses eventos. Você que vivencia eventos no dia a dia, as empresas já estão de fato preparadas, já estão entendendo o que elas vão fazer com essa década de eventos esportivos que vem por aí? Nesse bom momento que o Brasil vive, Rodrigo, as empresas estão preparadas. A gente tem grandes agências realizadoras de eventos, a gente tem bons profissionais, mas ainda há necessidade de aperfeiçoamento, de atendimento ao cliente, para o cliente ter foco no seu negócio e poder estar bem assessorado no que se diz respeito à realização dos seus eventos. Otávio, você sabe do carinho e a admiração que eu tenho por você, pelo seu trabalho. Quero deixar um grande abraço e dizer que estou muito feliz de agora saber que a partir de janeiro você, com o teu programa, com toda a tua equipe, vai estar aqui com a gente na TV+. Eu acho que isso agrega, traz valor, e não só para você, para a TV, para mim, mas também para o nosso telespectador. Obrigado, é um prazer, viu? Então, telespectadores da TV+, aguardem a estreia do Radar Television a partir dos próximos domingos, às 10 horas da noite. Fique ligado, nós vamos estar aí com vocês, trazendo o melhor no segmento de turismo de negócios, feiras e eventos. Muito obrigado, viu, Rodrigo? Imagina, por esse espaço eu que agradeço. Que você aí, muito gentilmente, nos ofereceu. Ótimo. Tá aqui, então, Otávio Neto, a partir de 10 de janeiro, hein? Fique ligado com o programa Radar. Eu agradeço a você pelo seu carinho, também, é claro, pela sua audiência. E eu te espero sempre de domingo a sexta-feira, às 11h30 da noite, aqui na TV+. Até lá! Estou aqui na fábrica da Flexform para mostrar por que ela é referência na América Latina e líder nacional em vendas de cadeiras para o mercado corporativo. Seus produtos são fabricados com a mais alta tecnologia. A única do segmento no Brasil com laboratório acreditado pelo Inmetro. É por isso que há mais de 45 anos a Flexform é excelência no que faz.